Makoto viu demais enquanto Tomoe e Miu dormiam ao seu lado ao ponto de ficar constrangido. Além disso, temos ele pensando nos seus defeitos, do que aconteceu em sua luta contra a Sofia, principalmente em como ele quase perdeu de trouxa, porque ele não era tão fraco a ponto de perder para a Sofia, e ainda assim apanhou bastante. Ao lado disso, temos muitas cenas dele refletindo sobre as coisas que foram cortadas do anime, até mesmo Tomoe o chamando de lolicon, embora essa não tenha sido a palavra que ela usou pra ele, ela usou uma outra palavra um pouco mais pesada. Muita coisa foi deixada de fora do anime de Tsukimichi, e é claro que eu vou contar para vocês. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal para apoiar o meu trabalho, porque muita gente me assiste e não é inscrito ainda, e deixa o gostei aí para apoiar o vídeo. E rapaziada, parece que o YouTube tá com um sistema novo de hype, digamos assim, que é basicamente um botãozinho que aparece aí embaixo quando você clica no gostei. Quando você clica no gostei vai aparecer um botãozinho do hype, ou se você rolar o comentário pro lado, que nem tá aparecendo aí nas demonstrações que eu coloquei na tela. Pelo que parece, esse novo botãozinho de hype dá uma ajudada no canal e eu quero saber se realmente funciona e pra vocês também descobrirem como que usa ele. Então se você tem, clica aí no hype e me ajude. Até agora que eu só vi foi só no celular, não sei se tem no computador, mas se você tem o botãozinho de hype, clica aí e me apoie. Agora, vamos voltar para o pós-luta entre Makoto e Sofia, depois do Makoto ter conseguido voltar para o Asora ao desmaiar no céu. Primeiramente, é bom lembrar que Makoto sim sempre pôde voltar para o Asora durante toda a luta contra a Sofia, tá bom? Ele não ficou preso e encurralado lá não, ele poderia voltar a qualquer momento. Ele não o fez porque tinha medo de Sofia o seguir para dentro do Asora e causar confusão lá dentro, que é algo que ele não quer de jeito nenhum, ele não quer confusão dentro do Asora. Por isso que ele não abriu o portão para o subespaço para evitar ser seguido. E assim, enquanto ele estava lá no céu, quando ela jogou ele lá em cima, ele destruiu as espadas do Lancer, que eram os pilares de apoio dela, e pôde voltar com sucesso para o Asora sem medo de ser seguido. E claro, ele voltou desmaiado, porque o ferimento dele era bem grave até. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa parte dele sendo curado, do ferimento dele, porque eu já falei isso em outro vídeo se você quiser ver, mas é importante ressaltar que o estado dele era péssimo. E agora vamos avançar para quando ele acordou. Aqui nós temos Makoto acordando em sua casa no Asora após o seu desmaio, sentindo uma sensação de anemia que ele não sentia desde que era uma criança, porque como nós sabemos, quando criança ele era extremamente fraco, e agora ele está tão fraco quanto aquela época, ele se sente anêmico, aquela lerdeza, aquela falta de força. Ao tirar seu cobertor que é altamente tecnológico e que segundo ele poderia até mesmo ser vendido dentro das suas lojas, Makoto tenta levantar, mas não consegue colocar força no seu corpo. Ele não conseguiu se forçar a levantar e quando ele ficou preocupado com isso, ele ouviu um grunhido do seu lado. E quando finalmente recuperou sua visão turva, ele focaria em ver duas pessoas em sua cama com ele, Tomoe à sua esquerda e Miu à sua direita, com eles dormindo juntos, embora elas, surpreendentemente, não tenham dormido grudadas nele. Muito pelo contrário, elas estavam até mesmo um pouco distantes dele, o que é estranho de se pensar, já que elas com certeza aproveitariam tal chance para se aconchegar nele. Mas para o Makoto, o negócio aqui foram suas roupas acima de qualquer coisa. Tomoe está com a sua yukata padrão de sempre, mas por estar dormindo, o yukata está todo bagunçado e desgrenhado, aberto. E as roupas íntimas que ela usa, como nós já sabemos, é o famoso sarashi, que são essas faixas que ficam enroladas firmemente no corpo do usuário. E pela maneira como ela estava, Makoto tinha uma visão tão clara para tudo ali, que ele teve que começar a inventar desculpas em sua cabeça sobre o porquê dele ter visto o que ele viu. Mas para Makoto, o outro lado, Miu, era pior ainda. Miu estava usando um pijama incrivelmente ousado que fez ele se perguntar por que ele estava usando o pijama em primeiro lugar, enquanto dormia como um bebê enrolado ao seu lado. Além disso, pelo seu pijama, ele conseguia ver a calcinha dela, o que pelo menos significava que ela estava usando calcinha, o que já é melhor do que não estar usando. E Makoto meio que suspirou um pouco de alívio ao ver isso, mas ainda assim ele viu demais e ficou constrangido por causa disso. E então, diante de tal cena, Makoto só pôde pensar que acordar enquanto os outros dormem é realmente o pior, ficando sem saber o que fazer naquela situação, afinal ele não podia se mexer muito ou elas acordariam. E enquanto isso, na entrada da sala, Komoe estava cuidando da porta, dormindo em pé encostada nela. Ali, olhando pela janela e
contemplando que deve ter se passado alguns dias desde que ele desmaiou voltando para o Asora, a mente do Makoto foi para Sofia. Em termos de força, Makoto conhece muitas pessoas que são infinitamente mais poderosas que Sofia, porém a maneira como ela usava sua força e seus equipamentos era diferente do que ele já tinha visto antes, principalmente como ela podia trocar de lugar com as outras lâminas do Lancer, ignorando a distância entre eles. Isso foi uma dor de cabeça para Makoto, talvez o pior tipo de inimigo que ele possa ter, já que ele luta à distância e seu oponente poder avançar rapidamente é a pior situação. Para Makoto, essa luta foi mais assustadora do que quando ele lutou contra a Tomoe e a Mil, mesmo que elas sejam muito mais poderosas do que Sofia. Aqui Makoto assume que se não tivesse o Sakai, que é o poder dado por Tsukuyomi, ou se seu poder mágico fosse menor, ou se ele tivesse menos equipamentos, ele poderia ter morrido ali. Ele assume isso, que a situação foi muito perigosa para ele. E de fato, ele usou muito o seu Sakai para encontrar a localização da Sofia, seja para atacar ela ou para se defender dela, principalmente para a defesa. Os equipamentos feitos pelos anões também foram o que o mantiveram seguro em boa parte da luta. E acima disso, o seu controle mágico não era nada bom nessa época, ele ainda estava aprendendo isso. Principalmente porque não fazia nem um ano desde que Makoto começou a aprender magia. Nesse ponto, ele ainda é um amador total, ele não sabe como controlar grandes quantidades de magia. E por isso ele agradeceu muito que desde que chegou a esse mundo, ele tem se focado em defesa. Desde que veio pra cá, Makoto primeiro aprendeu a se defender e então aprendeu a atacar usando magia, e isso se repetiu várias vezes, tanto que nós vemos que a armadura de mana do Makoto é focada principalmente em defesa, porque Makoto é o tipo defensivo, ele gosta de estar protegido. Mesmo que ele tenha feito isso para se esconder da deusa, esconder sua magia, de um jeito ou de outro, ele ainda focou na defesa e isso salvou sua vida. E foi então que ele pensou que ir para Hrothgar foi a escolha certa, já que ali ele poderia aprender a controlar sua magia. Então isso se liga diretamente com o que eu já falei em outro vídeo sobre o porquê de Makoto querer ir para Hrothgar, porque lá ele pode aprender a controlar sua magia e tudo mais que eu já falei. Logo chegamos em Makoto refletindo sobre a deusa e a convocação dela, e isso é muito interessante, é uma coisa que eu percebi lendo agora e comparando com o que eu li mais tarde no futuro. Aqui Makoto foi simplesmente jogado naquele campo de batalha do nada após ser encontrado pela deusa. Já na segunda temporada ele foi convocado para aquele salão, ele foi lá para o mundo celestial se encontrar com a deusa antes de ser enviado para o mundo humano. E por que isso? A segunda convocação foi diferente justamente porque Makoto se tornou poderoso o bastante para resistir à deusa. Na primeira vez ela o pegou como um boneco e jogou onde queria, e na segunda vez ela tentou fazer isso, mas não conseguiu. Makoto resistiu a ela com a sua força ao ponto dela ficar irritada e apressada, e assim teve seu encontro com ele quando o mesmo cedeu por não querer ser descoberto pelos outros. Então aqui a maior diferença é que a deusa não conseguiu lidar com Makoto. Makoto se tornou forte o bastante para resistir e se opor a ela. Além disso, além da resistência dele, se ela jogasse ele em um campo de batalha, ele poderia, como ele disse e ameaçou ela, muito bem, acabar com os Humans. Então de fato o segundo encontro foi diferente do primeiro, porque o Makoto se tornou mais poderoso, e nesse mundo, querendo ou não, poder é tudo. Na primeira vez, Makoto era fraco comparado a ela, e agora ele era forte, e por isso que ele não foi usado e conseguiu negociar com ela sobre o que fazer. Essa foi a principal diferença entre as duas convocações. E é enquanto ele pensava sobre a sua vingança contra essa deusa maligna, e que ele precisava garantir que Tomoe e Mil não comecem a buscar vingança atrás dela, que ele se lembrou que o Shiki existe. E lembrando do Shiki e de onde ele está, Makoto então entrou em contato com ele, onde aqui é diferente do final da primeira temporada, porque aqui o Makoto ainda está no quarto deitado com as garotas, e o Shiki já está em Hrothgar. Já na primeira temporada, no final dela, todo mundo tá reunido no Asora enquanto o Makoto tá lá olhando pro além, então o final da primeira temporada foi bem diferente em alguns aspectos. Aqui os dois então têm uma conversa não muito importante, com o Shiki atualizando seus movimentos para Makoto, e Makoto se desculpando por sumir e atualizando as coisas com ele também. E foi só então nessa conversa que Makoto se lembrou do seu ferimento e olhou para sua mão, apenas para ver que seus dedos estavam de volta, que ele foi curado. E é aqui também onde tem um diálogo que eu achei estranho entre Makoto e Shiki. Eu não sei se é só eu ou se
início vocês também vão achar estranho. Basicamente, ao descobrir que Shiki está na fila da academia enquanto Makoto está desmaiado, Makoto elogia ele por ser diligente, já que como Shiki pode usar hipnose, ele poderia apenas passar reto tranquilamente. E de fato, Shiki é muito proficiente em hipnose e sugestão mágica, então ele poderia simplesmente passar por lá sem problema algum, mas ele ficou na fila. E Makoto diz que acha que Shiki só está pegando a fila para agradar Makoto, para mostrar serviço, para ser diligente com seu mestre. E quando Makoto aponta isso, Shiki fica em silêncio, ele não fala nada. Então essa cena eu achei estranha. Não sei se é porque o Shiki ficou surpreso que Makoto descobriu que sim, ele está fazendo isso porque ele quer mostrar serviço, ou se o significado ali se perdeu na tradução. Em seguida, pensando que já é hora de se levantar e começar a se mexer para deixar todos saberem que ele está bem, Makoto pensa sobre os portões da névoa por um momento. Isso aqui é muito importante e explica algumas coisas que você não sabe ainda. Makoto pretende fazer um portão da névoa em Hrothgar onde as pessoas não possam ver. Porém, é aquilo, se o portão está fechado, ele vai desaparecer, e se ele ficar aberto com vestígios no ar, pessoas podem acabar entrando. Assim, Makoto e companhia criaram pontos específicos de retransmissão para os portões, onde as saídas são fortemente guardadas com tudo que eles têm, para que assim ninguém possa invadir o subespaço. Então, sim amigos, para garantir que o subespaço não vai ter invasores como aconteceu da última vez, o Makoto e a companhia criaram espaços específicos de retransmissão em pontos certos que são fortemente guardados pelas forças do Asura, para evitar que algo como da última vez aconteça de novo. E isso nos explica porque mesmo depois daquele incidente, nós não tínhamos visto o que está acontecendo com os portões, quais cuidados eles estão tomando para evitar que acidentes aconteçam novamente. Mas não, eles estão tomando cuidado e sendo bem precavidos com isso. Então, enquanto pensava nisso, Makoto sente dois olhares em cima dele, encontrando Mil, que não conseguia nem formular frases direito, e Tomoe, que falava tão rápido que ele não entendia nada que saía de sua boca. Obviamente, ele foi abraçado pelas duas beldades, no que deveria ser uma situação incrível para ele, mas Makoto estava tão cheio de culpa por preocupar elas, que ele não pôde aproveitar o momento segundo ele. E assim, ele decidiu adiar sua programação do dia para passar um tempinho ali com as duas, conversando com as suas seguidoras. Tomoe então questiona como que foi possível que eles causassem tantos problemas para Makoto, quando, seja em poder mágico ou equipamento, Makoto é superior a Sofia e Lance. E o Makoto aqui admite a sua negligência. Quando ele foi jogado no campo de batalha de repente, ele ficou em pânico total sem saber o que fazer, a um ponto onde ele não conseguia nem usar suas barreiras corretamente. Então aqui ele admite que, além de não conseguir usar sua magia de forma eficiente como ele faz normalmente, ele estava tão em pânico que nem suas barreiras ele conseguia fazer bem. Então suas barreiras não eram tão fortes quanto normalmente são, elas estavam fracas e mal feitas. Então as barreiras do Makoto se quebraram facilmente durante a batalha por dois motivos. Primeiro, a espada que a Sophie estava usando era uma espada anti-magia do Lancer, e por outro lado, Makoto criou barreiras fracas. Ele não conseguiu criar elas fortes o bastante porque estava em pânico. Então aqui o próprio Makoto assumiu seus defeitos durante a luta. Depois disso, o grupo começa a falar sobre jeitos de evitar a convocação da deusa novamente, como nós já sabemos. E aqui, pensando em todas essas coisas, Makoto pensa que ele gostaria de atirar com arco e flecha. Como já foi dito antes, Makoto tem evitado atirar com arco e flecha para evitar espalhar sua consciência e passar por aquela situação de quase morte e expansão de poder, como nós já sabemos. Ele não tem feito isso, mas arco e flecha é como ele aliviava o seu estresse. Então Makoto está estressado, ele está ficando cada vez mais e mais estressado. Ele é como se fosse um fumante em abstinência, ele já começou a demonstrar sinais de abstinência por não atirar com arco e flecha. Então isso também explica em parte porque na segunda temporada, em muitos momentos, o temperamento do Makoto estava bem pior do que o normal, porque ele normalmente é calmo, mas ele está ansioso, estressado em abstinência do arco e flecha. E então eles entrariam no assunto de falar com Mil. Desde que eles começaram a falar sobre a convocação do Makoto, a luta dele com Sofia e tudo mais, Mil entrou no seu próprio mundinho, onde ele está falando consigo mesma sobre matar a deusa, punir aqueles que machucaram Makoto, e está assustadora. Nesse momento, um miasma anormalmente grosso está saindo dela e Makoto está com medo de se aproximar dela. Ele não quer chegar perto da Mil neste exato momento. Assim, ele se recusou a fazer
fazer isso e jogou pra cima da Tomoe, dando desculpas e escapando dali rapidamente. Mas em sua escapada, ele acabou acordando a Komoe, que estava de plantão na porta do quarto. E enquanto ele pensava que a Komoe era muito gentil com ele e bem educada, imaginando como seria feliz se Tomoe fosse tão educada assim com ele, Tomoe entendeu as coisas errado, e ela diz que mesmo que ela goste de samurais, Makoto deveria parar de ser um lolicon. Mas ela não diz lolicon, ela usa a outra palavra que se refere a um crime na nossa sociedade, que é a palavra de quem gosta de lolis, se é que você me entende, chamando o Makoto disso porque ele estava imaginando como seria Tomoe se ela fosse educada como a pequena Komoe. E claro, Tomoe falou isso com uma cara tão séria que irritou o Makoto e ele saiu de lá negando arduamente. Mas com isso nós encerramos por hoje, amigos. Comenta aí embaixo o que você achou desse capítulo e das informações cortadas. Eu vou falar a verdade que algumas delas não são tão relevantes, mas outras eu gostei bastante, principalmente os portões do Asora, porque isso, querendo ou não, afeta a segurança de todos, então era interessante o anime ter falado. Mas enfim, comenta aí ou fala qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E se viu até aqui, se inscreva no canal para me ajudar e ajudar muito o meu trabalho, porque vocês sabem que isso me ajuda, e deixa o gostei aí para ajudar o conteúdo, o vídeo. Mas também não se esqueça de testar o botãozinho de hype aí embaixo, rapaziada, que nem eu falei antes no vídeo. Ele é novo, estão descobrindo como que ele funciona, mas se você puder, deixa o hype aí embaixo para me ajudar, que isso ajuda muito pelo que parece. Agora eu fui.